Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar em mais esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Conforme delegado pela nossa coordenadora, convido a todos para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, porque o vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Que Deus seja louvado. Que o nosso trabalho possa transcorrer, como sempre, naquela frequência bendita da fraternidade, que nos auxilia no entendimento quanto às leis da vida, aos princípios doutrinários codificados por Allan Kardec. E assim, procurarmos vivenciar o Evangelho em foro de imortalidade. Eu inicio o programa da noite desejando a todos então muita paz e abraçando a todos com muito carinho, agradecido pelas considerações, pelas preces que vocês da Sala Falando Espiritismo, nossos amigos que estamos juntos aqui há tanto tempo nas terças-feiras com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, como também nas quintas-feiras com o programa que tem nos auxiliado tanto, não é? Que refere-se aos princípios básicos da doutrina espírita. Nós estamos, queridos amigos, nesse momento, procurando trabalhar com vocês no sentido de ampliarmos cada vez mais a dinâmica do nosso trabalho. Portanto, na última semana, nós fizemos uma reflexão com um texto que encontramos de Emmanuel do ano de 1936, psicografado pelo Chico na Fazenda Modelo, e que foi editado há pouco tempo no livro Deus Conosco. E hoje nós vamos trabalhar trazendo aspectos do livro Leis de Amor. E traz essa obra considerações muito importantes quanto às questões das dificuldades desse processo de transição que nós estamos vivendo no planeta. Por isso, os nossos companheiros, em 1963, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, organizaram algumas perguntas e levaram para que Emmanuel pudesse fazer as suas considerações. Por isso, nós convidamos a todos para adquirir esse livro. É um livro pequenininho, mas assim, de um valor extraordinário. E nós vamos trabalhar o primeiro capítulo dele hoje, que é intitulado Causas Espirituais das Doenças. Portanto, do livro Leis de Amor. Então vou convidá-los a nos acompanhar nas perguntas e respostas, e à medida em que a gente for trabalhando, a gente vai fazendo as considerações, e eu peço a participação de vocês para que o trabalho seja, como sempre, produtivo, não é mesmo? E que possa, de alguma forma, nos esclarecer quanto aos desafios que nós estamos enfrentando nesse processo de transição. Portanto, vamos lá. Primeira pergunta formulada ao Espírito Emmanuel. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Resposta. O corpo espiritual, ou perispírito, é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. Aqui nós vamos observar uma pergunta singela, de muita importância, para que
que efetivamente vai fundamentar as considerações que Emmanuel vai desenvolver ao longo desse projeto. Então nós aprendemos com Allan Kardec que o perispírito, né, o corpo espiritual, é o corpo básico, ou seja, de uma matéria sutil sobre o qual se organiza o corpo de carne. Portanto, a matriz do nosso corpo de carne se encontra no perispírito. Isso é extremamente importante para a nossa reflexão, porque, diga-se de passagem, é ele o modelador, portanto, do corpo físico. E quando da desencarnação, deixamos o corpo de carne, né, e vamos nos projetar no mundo espiritual através deste veículo bendito. A veste nupcial que se refere ao Evangelho, ou o Ka, que também é dinamizado pelos egípcios. Continuando. Pergunta 2. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Resposta de Emmanuel. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semi-material do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrio ou distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Então, Emmanuel aqui traz uma consideração importante. A grande maioria das doenças, ele não está dizendo todas, tem a sua raiz, a causa profunda na estrutura semimaterial. Porque à medida em que nós, dentro das nossas reflexões mentais, nos impulsos, dentro do magnetismo que nós operamos, nos princípios de lei de atração e de repulsão, no contato com determinadas frequências vibracionais, nós vamos como que estabelecendo uma projeção psíquica que pode ser instalada na nossa própria veste nupcial. E com isso, dependendo da intensidade que o desequilíbrio oportuniza, nós podemos definir dificuldades que vão ficar nestas matrizes espirituais e que depois teremos que, de alguma forma, trabalhar com estas frequências energéticas, com esses fulcros de radiação, para drená-la em futuras reencarnações. Por isso é que algumas das doenças que se apresentam no mundo da Terra, ou seja, através do nosso corpo físico, possuem matrizes no nosso corpo espiritual e que foram arregimentadas em experiências pregressas. Não sei se ficou claro. Se tiver alguma questão, podemos trabalhar com vocês no chat, não é mesmo? Continuando. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrio ou distonias. Em todos os, vamos dizer assim, todos os pontos, podem se instalar nos mais diversos órgãos. E com isso nós vamos, inclusive, entender por que algumas doenças se apresentam num corpo de tenra idade, sem justificativas, teoricamente, até em nível de genes. Não é mesmo? Nós temos um histórico familiar sem determinadas expressões de distonias, de doenças, e que a criança apresenta. A princípio pode ser por má formação? Sim, mas também pode definir
expressões kármicas que são trazidas de outras experiências e que o espírito, portanto, necessita drenar. E o corpo físico funciona como um mata-borrão, ele funciona como uma esponja, ele funciona como um carvão que vai absorver o que efetivamente está erradicado no corpo espiritual. Não é mesmo? Bom, vocês observem que a gente vai passando pelas perguntas, tecendo pequenos comentários e abrindo, quem quiser anotar, para considerações também ao longo do estudo ou deixamos para perguntas e respostas no final. Bem? Continuando. Quais os dois aspectos da justiça? Resposta. A justiça da terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo à criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos da evolução e nas atividades da consciência. Se nós estamos falando de dificuldades espirituais, de doenças, essa pergunta aqui ela cabe assim, de uma forma assim muito interessante, porque vem questionar exatamente aspectos da justiça. Aí nós temos que nos remontar ao Livro dos Espíritos, no próprio Tratado da Lei de Justiça, não é? Que vai definir para nós a manifestação da misericórdia da providência divina. Então Emmanuel vem dizer que a justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta. E as crueldades não manifestas? Aí entra o processo da atuação da lei divina, não é? Ou seja, o que nós estamos inscrevendo no livro da vida, nós teremos que de alguma forma nos ajustar dentro do plano da consciência que vai se despertando gradativamente, não é mesmo? Certa feita, dentro desse contexto, Emmanuel foi questionado por um amigo, via Chico Xavier, qual era a diferença entre a justiça de Deus e a justiça humana. Aí Emmanuel respondeu assim, que enquanto a justiça dos homens cheira violência, a justiça divina se apresenta em misericórdia. Obviamente que dentro dos planos de evolução, a partir do momento em que nós nos desajustamos, nos desequilibramos, nos desvinculamos dos nossos compromissos conscienciais, isso é importante repassar, frisar, colocar em negrito. Nesse movimento em que criamos uma distonia com a manifestação da consciência, automaticamente então nós assumimos compromissos. E o mecanismo da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, melhor dizendo, vai definir para nós, posteriormente, um movimento em que o espírito vai buscar naturalmente o seu reajuste, uma reconexão com o divino, com o belo, com a arte, com a poesia, com o amor, com as expressões de caridade, não é mesmo? Então eu vou dar um break, porque eu estou vendo um comentário, alguns comentários no chat. Eu pediria que vocês nos ajudassem, porque eu não sei se eu vou conseguir acompanhar todos. Mas uma das perguntas está dizendo assim, voltando aqui, a Tina de São Paulo, um grande abraço, Tina, um prazer falar com você, querida. Beto, eu sendo espírita, daria certo me relacionar com alguém que não deseja conhecer a doutrina espírita? Se foi isso, eu gostaria de dizer, Tina, dentro das próprias expressões da lei de justiça, que o se relacionar com pessoas que não são espíritas não necessariamente vai te criar um impedimento para que você continue
na sua dinâmica de estudar, de conhecer e, acima de tudo, de praticar a doutrina espírita. É importante que você observe no relacionamento que a vida vai apresentando como oportunidade, se a sua consciência, se o seu coração está pedindo para investir nesse processo. Agora, nós conhecemos muitas pessoas que não são espíritas e que são muito mais espiritualistas do que alguns dos espíritas. Como alguns materialistas se apresentam muito mais justos diante do próprio contexto da sociedade, como religiosos que pregam, mas que não vivem. O importante em todo o mecanismo de socialização do ser é você observar, como todos nós, se realmente os ideais de vida, os projetos filosóficos que a sua alma anseia, se ela encontra ressonância nesse coração que você está, de uma certa forma, se vinculando ou se comprometendo. Porque um dos grandes problemas no processo das aproximações das almas é que no início nós costumamos a projetar o lado bom, não é? Aquele campo de luz, e com o passar do tempo, nós, por interesses próprios, egoístas, no mecanismo de orgulho, de presunções, a gente acaba com muita volúpia escondendo o lado luz, não é? Porque na realidade ele não tinha muita sustentação, e nos apresentamos com outras facetas. Então, o processo, em todos os movimentos do relacionamento, nós precisamos estar observando se realmente é o que o coração pede e os nossos anseios de vida se apresentam como projeções, como responsabilidade, como compromisso, que só o nosso mundo mental, que, como nos ensina Emmanuel no livro Rumo Certo, é inviolável. Só nós mesmos podemos mergulhar para entender efetivamente quais são as nossas grandes necessidades nesse contexto que a doutrina espírita nos ajuda tanto nas descobertas no que remontam a esse panorama psíquico, espiritual que vige dentro da nossa intimidade. Não é mesmo? Então, continuando, questão 4ª. Eu peço ao Arnaldo, nosso amigo misericordioso, que apresenta efetivamente as questões aí no chat, que nos auxilie. Questão 4. Vamos lá. Qual a relação existente entre doenças e justiça? Olha que interessante. Doença e justiça. Resposta. No curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo, para sanar os males que acalentamos. O nosso benfeitor Emmanuel é de uma sabedoria, de um amor exuberante, porque ele vem definir que, como a justiça do mundo opera para trabalhar auxiliando nos processos de enfermidade, não é mesmo? E nos concitando a regeneração, da mesma forma, as questões que envolvem as nossas dificuldades, né? As nossas doenças, né? As nossas fragilidades. É a providência divina que vai nos concedendo esse anjo dor, que tem a função de nos sensibilizar, tem a função de regenerar, de transformar as nossas questões, até de estrutura mesmo, para nos apontar os nossos limites e nos mostrar as nossas possibilidades. Eu aprendi isso com um amigo espiritual e repito muito, enquanto entendo ser uma boa reflexão. Mas ele nos disse que as dificuldades, elas existem para realmente nos mostrar limites e possibilidades. E por isso nós precisamos de colocar sempre na balança a lei de circunstância e a lei de necessidade, para que a gente possa tomar decisões um tanto quanto mais felizes, né? Honório Abreu, aqui em Belo Horizonte, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar com ele 15 anos no Grupo Emmanuel, às manhãs de sábado, estudando a Gênese durante tanto tempo. Depois nós estudamos por quase 3 anos o livro Apocalipse de João. Ele costumava nos dizer assim,
que a gente, quanto mais vai caminhando, vai tomando consciência, a gente vai, de alguma forma, sendo impulsionado para trabalhar na humildade. E por isso, o correto seria a gente chegar naquela condição de pedir ao Senhor que nos ajude a errar menos. Aí ele dizia, que pretensão é essa nossa de pedir ao Senhor para nos ajudar a acertar mais? Se a gente ainda tem tantas coisas com a justiça para ajustar, não é mesmo? Então errar menos é um ato de humildade. É procurar com simplicidade reconhecer esses nossos limites e nos projetar para uma vida cada vez mais soberana e mais qualificada. Não é mesmo? Bom, vocês estão percebendo que nós estamos acelerados aqui, igual Fórmula 1. Mas assim, para que a gente possa cumprir o que nos comprometemos. Vamos lá, questão 5. O que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria? Repetindo, o que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria? Resposta. Olha que interessante, gente. Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Meus amigos, a gente tem procurado estudar Emmanuel e a gente observa, por exemplo, que ele num pensamento, num parágrafo, ele costuma nos dar uma aula que, se a gente for analisar no miudinho, igual a gente estuda Evangelho, a gente costuma ficar num parágrafo, ficar várias semanas conversando. Não é mesmo, Arnaldo? Mas observem bem, o que ele diz? Antes da reencarnação, nós mesmos, quem são nós mesmos? Ele está se referindo àqueles espíritos que estão numa faixa de tomarem consciência quanto às responsabilidades. Porque é óbvio que há faixas espirituais que os seres não têm condições de participar de uma forma assim, mais efetiva na elaboração dos projetos que visam a reencarnação. Não é mesmo? Então ele está dizendo assim, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade. Por que ele fala em plenitude de responsabilidade? Porque o espírito, quando é convidado para participar na elaboração dos seus projetos reencarnatórios, é porque este espírito está pleno, ele está consciente, ele está diante de fatores que o colocam na condição de se tornar responsável para advogar. Olha o termo, o jurista Emmanuel aqui, de advogar em nosso próprio favor a concessão de impedimentos físicos. Jesus querido, aqui na Terra a gente advoga para ficar livre do problema. Aqui na Terra a gente contrata especialistas para nos livrar dos males. Não é mesmo? Observe bem as nossas atitudes religiosas. Senhor Jesus, que meu filho fique perfeito. Não é? Senhor Jesus, que a minha filha se endireita. Não é? Senhor Jesus, me livre do mal. O pedido, a busca, né, o bater, ele é legítimo, ele faz parte da prerrogativa da misericórdia. Mas se a gente observar, a gente sempre está no movimento de querer ficar livre do problema. E lá no mundo espiritual, Emmanuel vem dizer que é lá que nós procuramos os impedimentos. E o interessante é que ele diz assim, em tempo certo. Por isso, queridos amigos, nós somos concitados aqui, inspirados a refletir com vocês, que os impedimentos físicos, que Emmanuel aqui está se referindo, quando ele coloca a palavra tempo certo, ele quer definir para nós que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Costuma lá vir a gente caminhar vamos dizer assim, numa trajetória assim,
ajustada, equilibrada, e de repente chega um determinado momento da vida, parece que explode um vulcão, né? Uma bomba. O vulcão entra em erupção, tsunami, depois vai. E aí a gente costuma até dizer assim, até no nosso meio espírita, poxa, mas fulano a vida toda, trabalhou tanto, ajudou tanto, poxa, olha o que ele está vivendo. E aí a gente observa com clareza, não é? Que aqui, no tempo certo, a dificuldade que foi programada, ela vai se apresentar, não é mesmo? Para que a gente possa tomar cuidado com as nossas inobservâncias do código que está instituído na nossa consciência. Porque a nossa consciência vai contando para a gente. E eu costumo dizer, não tem como fugir, não dá. Por mais que tem, aqui no interior de Minas, a gente costuma falar assim, quanto mais reza, mais assombração aparece. Né? Por mais que você tenta fugir, mas o processo está ali. E ele vai te visitar, ele vai bater, ele vai chegar na hora certa. Por isso, nós precisamos observar o que a doutrina espírita nos apresenta. Essa condição, ela é soberana. Somos nós que participamos desse processo. E eu gostaria, para que eu não possa me alongar muito na questão, eu gostaria de convidar os nossos amigos do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, vocês que bondosamente acompanham nessas noites de quinta-feira. Hoje Belo Horizonte é uma noite especial, está chovendo depois de muito tempo. Eu gostaria de convidar vocês a abrir o livro Missionários da Luz, psicografado por André Luiz, ditado por André Luiz, psicografado pelas mãos Luz de Chico Xavier, aonde nós vamos encontrar um verdadeiro tratado de preparação de reencarnação. O personagem Segismundo, seu pai, sua mãe, sua irmã, nos apresenta um projeto maravilhoso, até a estrutura, até os genes, né? o mapa cromossômico, tudo o Segismundo participa na elaboração, a tônica de vida, a profissão, os desafios, os pais o aceitarem, porque eram espíritos que se comprometeram na lei de causa e efeito. O pai se tornou inimigo Segismundo, que viria a ser seu filho, não é mesmo? Como que se dá esse processo? É maravilhoso. E Emmanuel aqui de uma forma sintética vem nos apontar esse horizonte. Questão sexta. Que pedem para regenerar-se os intelectuais que conspurcaram os tesouros da alma? O que pedem os intelectuais? Que conspurcaram os tesouros da alma. Olha que pergunta importante. Resposta. Artífices do pensamento. Observe a humildade de Emmanuel. Que malversamos os patrimônios do espírito. Ele se coloca como aquele que malversou os patrimônios do espírito pelo pensamento. Aí ele diz assim: rogamos em peços cerebrais. Ele não fala assim, estes rogam impedimentos cerebrais. Não, ele se coloca como um necessitado. Isso é a alma, essa é a projeção de sabedoria de Emmanuel. Que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as nossas tendências ao desequilíbrio intelectual. Nós conhecemos um coração, um médium, nós trabalhamos com ele mais de 15 anos. Uma senhora de um valor, de uma humildade, de um carinho, de uma autoridade espiritual. Nas atividades mediúnicas, sentar ao lado dela era uma bênção. A gente sentia a ectoplasmia dela sustentando as atividades de uma forma assim impressionante. E esse coração, quando nós o encontramos nessa existência, já uma senhora com a família criada, ela era inculta.
tinha muitas dificuldades, até na pronúncia, no vocábulo, na língua. Não era dada leituras, embora de uma sabedoria extraordinária. E um da dinâmica da nossa amizade, que motivou muito ela a se aproximar do conteúdo doutrinário. E por isso ela foi se esforçando, inclusive no processo de alfabetização. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que ela começou a se desenvolver de uma forma assim, muito interessante. Aí, certa feita, ela entrou num processo sonambúlico durante a reunião mediúnica e se manifestou uma entidade que nós ficamos impressionados com a sabedoria e a inteligência desse espírito. E era o mentor espiritual dessa companheira. E ele nos contou que ela, em existências passadas, foi uma alma que, por ter muita cultura e poder, abusou muito da sua intelectualidade. E durante algumas existências, ela teve inibições na própria estrutura cerebral. Então ela viveu mongolismo, viveu dificuldades seríssimas e em algumas existências pregressas ela fora escrava para trabalhar aspectos dos seus sentimentos, né, das suas virtudes. E nessa existência ela começou a ter a oportunidade de readquirir a sua capacidade intelectiva, no seu sentido mais assim, soberano, mas principalmente através da mediunidade, porque na ambiência da vigília ela tinha muitas dificuldades, né? E no esforço, na humildade, no interesse com o evangelho, ela foi readquirindo essa performance. Então, é um caso assim que a gente está contando, porque ele mexeu muito com a gente, não é? Pela amizade, pelo carinho que eu tenho com esse espírito, não é, que continua encarnado aí, trabalhando pelo evangelho. Mas, por outro lado, também a gente vê casos de síndrome de Down, não é? Dificuldades, déficit de atenção, no sentido mais brando, o processo do autismo, das hidrocefalias, enfim, uma série de problemas que tem expressões muito contundentes com relação a esse passado, face a, como diz Emmanuel, né, termos malversado nos patrimônios do espírito. Então são pontos para que a gente possa refletir e agir com muita misericórdia com esses corações, que precisam de quê? Envolvimento sentimental. Até vou ajustar a frase. Envolvimento de amor, porque amor não é só sentimento. Trabalharmos o carinho, a dedicação, mas com projetos de misericórdia, de aproximação, de amizade, de dinâmica, de eficiência, de presença, de paciência, de perdão. São pontos que a gente gostaria de trabalhar nessa reflexão. O Arnaldo está colocando que o gênero de prova que é o efeito, não necessariamente é oriundo da mesma causa. Não tenham dúvida, não é? Então, assim, nós, inclusive, Arnaldo, muito bem colocado, que nós não estamos generalizando, porque existem alguns casos por exemplo, de algumas dificuldades que se apresentam por outras causas, não é? Nós estamos colocando aqui, aproveitando o ensinamento de Emmanuel, para apontar alguns tópicos que possam servir de reflexões, sem jamais definir, sem jamais fechar, porque a doutrina espírita não fecha, a doutrina espírita abre, é diferente. Pergunta número 7. Que medidas de reabilitação rogam os artistas que corromperam a inteligência? Olha que interessante, agora os artistas que corromperam a inteligência. Resposta. Artistas, Emmanuel de novo vai se colocar como artista, que intoxicamos a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa. Imploramos moléstias ou mutilações que nos incapacitem para a queda em novas culpas.
Meu Jesus, é de uma sabedoria impressionante, extraordinária, porque a gente vê aqui as questões das incapacidades, não é? Que muitas vezes para nós é um motivo assim de desespero, revolta, e na realidade funcionam para nos incapacitar de repetir novas quedas. Novas quedas. Nós convivemos com um coração muito querido, Leão Zalho, em Belo Horizonte, um espírito de conhecimento profundo, uma vasta folha de serviço na doutrina espírita, em outras existências no catolicismo, como sacerdote, enfim. Leão Zalho tinha uma filha com dificuldades, era uma criança especial. E na época muito poucos recursos, né? E ela torturada espiritualmente, passava horrores durante o dia, à noite, enfim. E certa feita, ele com a sabedoria e sabendo e efetivamente conhecendo a causa que motivava todas aquelas dificuldades, porque ele lidava com os espíritos praticamente diuturnamente que assolavam, né, que impressionavam sua filha. Ele certa feita comentou para um grupo de amigos que se predispôs a aplicar um passe nela. Ele disse assim: não, vocês não preocupam não, gente. Preocupa não, que ela está aqui debaixo de prece. E nós não podemos arriscar demais não, porque se ela recuperar a saúde, ela pode sair aí de novo para tentar suicidar. Sair pelo mundo para tentar suicidar. Obviamente que ele não estava abrindo mão da misericórdia de forma alguma, mas ele estava ali aproveitando para dar uma lição. Primeiro, por conhecer o caso da filha, que ele a recebeu com braços abertos, sabendo que era um espírito suicida, que levou muita gente a muitas dificuldades, mas ele se candidatou a ajudá-la nessa encarnação e sabia que o processo dela era um processo demorado, que não seria nessa existência que ela iria recobrar a consciência, ou a lucidez, o equilíbrio, a normalidade. Era necessário um movimento de um atendimento espiritual, de um alcance mais profundo, que pudesse trabalhar principalmente em vibrações que só o amor pode efetivamente promover, porque as frequências do amor são em ondas super, ultra curtas. Só o amor é capaz de penetrar, né, naquelas regiões mais profundas do psiquismo, né? Para alguns pode ser regiões mais complicadas do mundo espiritual. Tudo bem, mas a gente gosta também de trabalhar com um mergulho que nós, quanto necessitados, necessitamos de abrir o nosso coração para que os psiquismos que estão na vanguarda, em processos de mais contundência espiritual, encontrem ressonância na nossa intimidade e nos ajude naqueles pontos mais difíceis que nem mesmo nós conseguimos trabalhar, ou que ainda não demos conta das necessidades de operar nessas regiões da nossa própria intimidade. Ok? Bom, gente, a pergunta número 8. Né? O Arnaldo deve estar assim admirado, né, Arnaldo? Hoje nós estamos com um ritmo bastante acelerado, mas é isso aí, foi o que nós nos propusemos, não é isso? O Arnaldo está perguntando se é bom isso. Não sei, vocês é que são os críticos, né? Vocês é que tem que nos ajudar. Se o ritmo está muito apertado, se querem que a gente diminua, eu me comprometo na próxima semana, se for o caso, a gente repensar, né? A Shanri está perguntando assim: o que é amor? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma ponderação, Shanri, que está no chat, mas se você nos permite dizer, Deus é amor. Fiquei por aqui. Continuando. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra? Que emendas, né? Os oradores e pessoas que influenciavam negativamente pela palavra, como que podem se reajustar? Resposta:
tarefeiros da palavra, Emmanuel se coloca de novo, que nos prevalecemos dela para caluniar ou para ferir. Solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos, que nos garantam a segregação providencial. My God. Observemos bem. Quem está falando hoje para o bem é porque ontem falou para destruir. Os discursos que inflamavam as massas, para o bom entendedor com Jesus, deve ser um discurso que apazigua, que lucifica, que indica, mas que jamais toma frente, que induz a movimentos contraditórios à paz. Isso é um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês com muito carinho, porque é muito complexo. Você está diante do poder da informação, do conhecimento, que costuma subir na cabeça, a vaidade. Então, a história da humanidade é rica daqueles que se propuseram auxiliar e acabaram desviando. Por isso, nós que estamos em busca do conhecimento doutrinário espírita, sejamos agentes da paz. Costumamos no nosso movimento, nos bate-papos, nos depararmos com incongruências, dificuldades. O que a espiritualidade vem nos ensinar, como, por exemplo, André Luiz, no livro Conduta Espírita, é que o mal deve ser represado em todos os seus pontos e que ninguém tem direito de julgar ninguém. Por isso, se estamos diante da verdade, da palavra, nós devemos aplicá-la como metodologia de transformação do indivíduo, pacificando. Pedro, tu me amas? Aí nós temos que trabalhar assim. Pedro, tu me amas? Foram 3 perguntas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus insistiu com Pedro. E Pedro, Petros, a pedra de esquina, a pedra angular, não é? O referencial para os discípulos, aquele que foi trabalhando com a sua impulsividade para se tornar um homem de bem até que veio a ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele precisava de apacentar a ele mesmo. A crucificação de cabeça para baixo ela tem um simbolismo transcendental e que não cabe aqui uma análise. Nós podemos, no estudo do Evangelho, trabalhar essa passagem com vocês, se vocês assim desejarem. Não é mesmo? Então, para a gente pensar, paz, paz, paz. Paz é prêmio do bom combate. Paz é consciência tranquila. Agora, as inibições, a gente observa, não é? A timidez, a gagueira, né? A surdez, são recursos de segregação providencial. O indivíduo que perde a audição, ele está sendo convidado a mergulhar no mundo íntimo e se esforçar para ouvir com sabedoria. Não é mesmo? Da mesma forma quem perde a visão. Aquele que tem dificuldade em falar. Aí nos vem à memória, como reflexão, o estudo do livro Paulo Estevam. Quando Saulo se converte ao cristianismo por ideal, porque o primeiro movimento é conversão por ideal. Enquanto não vos converterdes, porque depois Jesus diz, e vos tornardes, conversão é ideal. Transformar ou tornar é por aplicação. Quando Paulo se converteu no ideal, diante de Jesus, na porta de Damasco, vocês se recordam
que quando ele teve a primeira oportunidade de falar do Evangelho, como ele se complicou, ele perdeu a voz, ele não tinha a lucidez do raciocínio que ele estava acostumado no Sinédrio. Ele era doutor, o maior expoente na época, não é? Enfim, de uma tradição, de uma família, de Simeão, não é? De Gamaliel, de tantos que antecederam ele. Ele teve dificuldade, ele teve que se reajustar. Aí eu aproveito uma frase bendita da Carla que está dizendo assim: acredito que o nosso melhoramento moral é reflexo da prática da lei do amor. Não é? Não tenha dúvida, minha querida. Não tenha dúvida, é isso mesmo. Fora da caridade não há salvação. É praticar o amor é que a gente vai soerguendo, crescendo. Não é mesmo? Bom, nós temos, queridos amigos, 13 questões. Nós estamos na 8ª. Então eu gostaria de convidá-los. Eu vou reler a 8ª como pergunta: que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra, tarefeiros da palavra que nos prevalecemos dela, para caluniar ou para ferir? Solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos que nos garantam a segregação providencial. Então fica esta questão para nós como ponto de interrupção, e na próxima semana, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, a gente retoma para fazer a segunda e última parte desse primeiro capítulo, intitulado Leis de Amor. E, para não dizer que não falamos das flores, não é? Vocês que gostam tanto da atuação das benfeitoras espirituais nesse nosso trabalho, não é? Eu gostaria, antes de falar das benfeitoras, eu vou tentar trabalhar a questão que está no chat, que está dizendo assim: eis o meu caso, tem alguém se expondo, eu não vou citar nome. Tem um pouquinho, apenas um pouquinho de raiva da minha gagueira. O desejo falar com os nossos gregos de outrora, de inflamar as massas. Meu Deus, como isso me persegue. Desculpa. E a gente observa como que as emersões, né, e as imersões do passado, elas nos incomodam profundamente. Cada um de nós, Arnaldo, Simplício, todos os amigos do chat, né, a Sil, né, eu estou vendo aqui a Cristiane, a Patrícia, o José Eustáquio, o Brás, grande Brás, um abração para você, o Carolina, Irmão Sol, todos os demais companheiros, a Tina, o Paulo Afonso, enfim, a gente observa que só nós temos condições de avaliar o que mais nos incomoda. Paulo de Tarso diz para nós que quando a gente não sabe, o que a gente faz é lei. É ignorância, que faculta, né? Que favorece. Mas a partir do momento em que a gente descobre a lei, a justiça vai contando para nós algumas histórias que promovem em nós reflexões de profundidade. E com isso, incomodados, envergonhados, chateados, nós nos sentimos como que necessitados de reajustar. Por isso, a doutrina espírita deve ser tratada por nós, conforme Allan Kardec nos apresenta, como um grande tratado de conhecimento quanto às leis da vida. E não só ficarmos vinculados às questões que nos maceram. O envolvimento do passado, lei de causa e efeito, responsabilidades, culpas, medos.
Mas, acima de tudo, observar que a doutrina espírita propõe para nós um trabalho de renovação. Doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Por isso é que doutrina espírita não pode ser tratada apenas como filosofia, como alguns tentam. Muito menos só como ciência, ou só como filosofia e ciência. Mas, acima de tudo, com projeções de transformação que vai nos reconectar com Deus. É nesse sentido que doutrina espírita é religião. Porque a palavra religião define como o religar ao Pai. Fomos criados simples e ignorantes, estamos evoluindo no processo para entrar em comunhão com Deus novamente. Então, precisamos de valorizar a filosofia, investir no laboratório da ciência do dia a dia, mas colocarmos Jesus no nosso coração. Jesus, a luz do mundo. Jesus é o nosso irmão maior. E que, por experiência, vem nos dizer que precisamos adocicar o nosso coração. Por quê? Como nos diz Emmanuel, a nossa inteligência, nós separamos esse texto, está na lição 164 do livro Fonte Viva, foi objeto da nossa leitura da manhã. A lição intitulada Diante de Deus. Nós até postamos essa mensagem hoje na internet. Emmanuel vem dizer para nós que não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza de Deus. Mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Que frase! Que beleza de pensamento! A nossa inteligência não pode refletir a grandeza dele. Ela é ainda muito tímida. Por isso é que a doutrina espírita não propõe estudar Deus. A doutrina espírita propõe estudar o Espírito. Porque estudar Deus, fala Allan Kardec, é nos perder num labirinto sem saída. Porque nos falta esse sentido a mais. Nos falta espiritualidade. Mas o nosso coração é capaz de sentir-lhe o amor, a presença, a bondade, o carinho. Não é mesmo? O amor de Deus, nesse momento, sustenta a sala, falando Espiritismo na Rede Amigo. O amor de Deus sustenta a Rede Amigo Espírita, que hoje está atingindo o número de 27 mil cadastrados, sendo atendidos cada um em suas necessidades, com áudios, com vídeos, com artigos, com bate-papo, com troca, com eventos, estimulando encontros, fraternidade. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus que está sustentando a você no seu lar nesse momento. O amor de Deus que está sustentando a sua família, estando ela na terra ou no além. O amor de Deus que te dá força para suprir um pouco a ausência do seu filho, do seu marido, da sua esposa que partiram, dos seus pais. O amor de Deus que te auxilia para incrementar um pouco a sopa fumegante, com um tempero diferente, que te dá uma sobra na bolsa vez por outra. O amor de Deus que te dá o recurso para o remédio. O amor de Deus que te dá vida. O amor de Deus que te dá esperança. O amor de Deus que nos dá condições de sermos amigos. O amor de Deus que nos concede a vênia de trabalhar, de melhorar sempre. O amor de Deus que a nossa alma anseia, suplica. E por isso, trago para finalizar a nossa tarefa da noite um poema da nossa querida poetisa espiritual Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade através da Mediunidade, dessa mãe do movimento espírita Chico Xavier. E ela diz assim: anseio de amor. Quando me vi depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira,
pela sede de amor. Quando aleguei que fora, em toda estrada, folha ao vento, andorinha esmagada, sob o trator do sofrimento. Quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou uma bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto de quem reclama por Cristo, suplicando o carinho que não tem, que me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando o amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim, que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada. Eu apenas quisera ser amada e não amar a ninguém. Que Deus nos abençoe, para que ao invés de buscar ser amados, possamos amar a todos que a providência coloca no nosso caminho. E aqueles que estão distantes, que recebam o nosso carinho, em flores para sanarem suas dores, e em paz, para que se reconfortam no anseio do Senhor, que espera que nós possamos nos soerguer da orfandade e da viuvez, para cada vez mais nos sentirmos como filhos, filhos de Deus, que é a plenitude do amor e que nos oferta a condição de amar, para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, que é a luz de todos nós. Muita paz, queridos amigos, que todos possam reconfortar a consciência no travesseiro do esquecimento e nos projetar para uma vida fora, renovada, qualificada e cada vez amada por aqueles que nos tutelam. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade com mais um programa Amor, Amor e Sabedoria do evangelizador do Brasil, Emmanuel.